Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o otorrinolaringologista Dr. Ricardo Gomes. Ele vai conversar comigo sobre labirintite. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Ricardo sobre labirintite. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, fala pra gente primeiro, define labirintite. Bom, labirintite é uma inflamação do labirinto, né? O labirinto é uma estrutura que fica dentro desse osso do ouvido, o osso temporal. Então, quando há alguma inflamação no ouvido, pode vir a ocorrer uma inflamação do labirinto também, e nisso dá a labirintite. A labirintite ela é muito usada para designar qualquer tipo de tonteira ou algum problema do labirinto, certo? O termo certo, talvez, para as tonteiras, esse mal-estar, talvez seria problema de labirinto ou labirintopatias. A labirintite em si seria mais uma inflamação do labirinto, certo? Agora, doutor Ricardo, tem alguma coisa a ver com idade, com sexo? Quem está mais propício a ter esse problema, essas inflamações? A labirintite, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. E também, assim como qualquer tipo de problema de labirinto, tanto faz homem ou mulher. Isso depende muito de vários fatores, como infecções de ouvido passadas, ambiente de trabalho, problemas de metabolismo, igual tireoide, diabetes. Então, uma série de coisas pode vir interferir no labirinto, dar algum problema no labirinto. Tá, você já colocou algumas causas, algumas situações, mas explica melhor o que pode causar essas inflamações, doutor? Bom, qualquer tipo de infecção pode causar uma inflamação dentro do labirinto, tá? E além dessas inflamações, infecções que podem gerar essas inflamações, há uma série de outros distúrbios que causam problema no labirinto. Por um exemplo, existe um negócio chamado síndrome de Meniere, que é o aumento da pressão de dentro do labirinto. Isso é uma das causas de labirintopatia. Além da síndrome de Meniere, nós temos uma coisa que é muito comum, que talvez a maioria das pessoas que tenham tonteira tenham esse problema, que chama vertigem posicional paroxística benigna, que é uma tonteira que dá quando a pessoa assume determinados movimentos com a cabeça. É uma tonteira curta, forte, que roda muito e que dura alguns segundos. Temos outras causas também de problemas de labirinto, igual, por exemplo, neurite vestibular, que é uma infecção por um vírus do nervo que ele chega até o labirinto. E temos outros distúrbios também que acometem menos, mas os principais mesmo seriam a vertigem posicional paroxística benigna, a síndrome de Meniere e essa neurite vestibular. Agora, qualquer problema, qualquer infecção no ouvido pode dar essa inflamação? Pode. Qualquer tipo de infecção no ouvido pode vir a acometer, desde que a infecção alasse para o osso do ouvido, pode vir dessa infecção no ouvido, sim. Agora, essa inflamação, ela pode ser duradoura, doutor, ou ela é temporária, só quando ainda o ouvido, por exemplo, que foi o causador, ainda está inflamado? A labirintite, no caso da inflamação mesmo, resolvendo o problema inflamatório, resolve o problema. Então, algumas vezes, através de medicamento, algum antibiótico, anti-inflamatório e também remédios para suporte da tonteira. Isso pode vir a resolver. Em alguns casos, precisa de fazer cirurgia para limpar o ouvido e tirar a infecção de lá de dentro. Mas são casos mais raros. A maioria das vezes consegue resolver tudo com medicamento. Que nesse caso, então, que é o causador da labirintite? Sim, no caso da infecção. Do ouvido. Agora, se for algum outro problema que não a infecção em si, a labirintite, se por exemplo for algum problema que está gerando a tonteira, aí vai ter que tratar da causa. Por exemplo, se for uma neurite vestibular, em geral está relacionado à infecção viral. A maioria das vezes trata com medicamento e com repouso, quando o decorrer do tempo some. Já a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma alteração de uma estrutura do labirinto, que ela sai do local através de manobras com a cabeça que reposicionam essas estruturas dentro do labirinto. E no caso da síndrome de Meniere, a maioria das vezes é medicamento, algumas vezes precisaria de cirurgia. Então varia desde
que a gente primeiro teria que saber qual que é a causa do problema do labirinto. Então, achando a causa do labirinto, a gente iria ver qual que é o medicamento, ou a cirurgia, ou a terapia através de exercícios que mais aconselhado para cada paciente. Mas, em geral, tem cura. Tá. Agora, doutor Ricardo, qual que é a relação dessas outras doenças com o problema do labirintite? Como você falou, por exemplo, a diabetes. Que outras doenças e que relação tem? Dentro do labirinto é um líquido. Tem um líquido dentro do labirinto. O labirinto é uma estrutura óssea, tá? Cheio de caminhos, e por dentro dessa estrutura óssea tem um saquinho cheio de líquido. Esse líquido, tudo que altera a composição desse líquido vai alterar a percepção do labirinto de posições. Então, por exemplo, a pessoa que tem um diabetes, a glicose vai estar muito alta. Aumentando a glicose, vai aumentar também a pressão de dentro do labirinto. Aumentando essa pressão dentro do labirinto, pode vir causar algum distúrbio do próprio labirinto. Uhum. Vamos supor, tireoide. Tireoide também altera muito a questão do metabolismo. Ela também, pelo mesmo mecanismo, nessas estruturas dentro do saco do labirinto, dentro do líquido do labirinto, também pode vir a dar algum distúrbio de tonteira, de zumbido. Então, vir afetar o labirinto. Uhum. Tudo que altera a pressão de dentro do labirinto desse líquido, ou o caminho que leva o impulso nervoso até o cérebro, pode vir a dar alguma tonteira. Uhum. Agora, doutor, a gente está falando de tonteira, né? Qualquer tonteira que a pessoa sente, isso é consequência de um problema no labirinto? Nem sempre. Ou não? Não, nem sempre. Pode ser algum problema cerebral, pode ser algum problema emocional, pode ser algum problema cardíaco, alguma arritmia cardíaca. Então, o ideal é avaliar. Em geral, problemas do labirinto, eles estão associados com outros problemas do ouvido. Por exemplo, uma diminuição da audição, um zumbido. Normalmente tem alguma coisa junto, uma dor de ouvido, uma pressão no ouvido. Então, muitas vezes, os problemas de labirinto vêm associados com algum sintoma de ouvido. Nem sempre vai ter o problema. Às vezes só vai vir a tonteira, mas na maioria das vezes vem associado com alguma coisa do ouvido. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o otorrinolaringologista, Dr. Ricardo Gomes, sobre labirintite. Agora, doutor, quais os fatores de risco da labirintite? Bom, existe uma série de fatores. Por exemplo, a obesidade. A pessoa que tem obesidade tem uma tendência a ter alterações hormonais, ter alterações de glicose, de colesterol, de triglicérides. Níveis muito altos de triglicérides, acima de 300, podem gerar algum problema de labirinto. O cigarro, ele pode alterar a irrigação do sangue para o labirinto, também é um fator predisponente. Estimulantes, igual, por exemplo, Red Bull, café, chamate, tudo isso não estimula só o nosso corpo, só o nosso cérebro, não, mas vai estimular também bastante o labirinto. Isso pode vir a surgir zumbido, pode vir a surgir tonteira. Então, estimulantes, de uma forma geral, atrapalham bem, é um fator de risco, assim como alguns tipos de alimento. Por um exemplo, doces, de uma forma geral, também pode vir a desencadear alguma crise de labirinto. Por ter subido a glicose, ou então ter alguma alteração da insulina também, isso pode vir a refletir lá dentro dos canais do labirinto. Outro fator de risco é o estresse, tá? O estresse também pode vir gerar alguma tonteira, algum mal-estar. Infecções de ouvido também, crianças que têm muita infecção de ouvido, pode vir a ter alguma crise de tonteira, de labirintite, não só crianças, como adultos também. E chocolate é um outro também fator que estimula bastante o labirinto. Então, de uma forma geral, a saúde do corpo reflete também no labirinto. Então, a pessoa que tem obesidade, que tem diabetes, que fuma, tudo isso tem uma chance maior, tem um risco muito maior de desenvolver um problema de labirinto que uma pessoa que não tem esses fatores. A alimentação também é outra coisa, tudo que a gente coloca para dentro, que vai estimular o labirinto, pode vir a desenvolver alguma crise. Agora, os sintomas, o que a pessoa sente quando ela tem esse problema, doutor, além da tontura?
Aí vai depender do que está causando a labirintite. Se for um problema de deslocamento de uma estrutura, no caso da vertigem posicional, ela normalmente vai sentir uma tonteira muito forte, que vai girar, ela vai sentir uma sensação de vertigem. Vertigem é a sensação do ambiente rodando ou do corpo rodando. E a característica disso é que dura não ultrapassa de alguns minutos. E pode decorrer tendo isso várias vezes durante o dia. Tem também um outro sintoma, que seria no caso da síndrome de Meniere, a pessoa começa a sentir uma pressão de dentro do ouvido, aí junto dessa pressão vai vir uma diminuição da audição do lado afetado, por exemplo, se tiver do labirinto do lado direito, vai afetar a audição do lado direito, surgir associado zumbido e a sensação das coisas rodando. Essa tonteira e esse zumbido pode durar alguns dias, diferente da outra, que seria alguns minutos. A pessoa pode passar uma semana rodando tudo, passando mal. Já, por exemplo, a neurite vestibular, normalmente é um mal-estar mais leve, tá? Mas também é um pouco incapacitante, a pessoa fica com mal-estar, a sensação de vertigem não é muito intensa e normalmente vem uma história de alguma infecção viral, alguma gripe. Então a pessoa esteve gripada e passa uma semana mais ou menos, uma semana até mesmo um mês, ela vem apresentar essas tonteiras. E a neurite viral, neurite vestibular, ela nem sempre vai estar associado com perda auditiva, mas um mal-estar e uma tonteira. E existe um outro tipo de problema também, que é chamado migrânia vestibular, que seria uma tonteira muito parecida da síndrome de Meniere. Isso daí está muito relacionado com pessoas que têm problemas de dor de cabeça. Então ela vai apresentar dor de cabeça, vai apresentar tonteira, vai apresentar o zumbido. Então, a característica dessa migrânia vestibular seria também uma questão de aparecer a dor de cabeça junto. Então, de uma forma geral, seria as coisas rodando, o mal-estar, a falta de equilíbrio, algumas vezes associado com perda auditiva e zumbido. Tá. Agora, doutor, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte ao seu médico. Vamos ouvir a pergunta. É contraindicado dirigir quando a pessoa tem labirintite? A direção, quando estiver em crise, com certeza não deve dirigir. Pelo risco de acidente, óbvio, né? Porque vamos supor, a vertigem posicional paroxística benigna, a pessoa está bem. No que ela movimenta a cabeça, por exemplo, estou dirigindo, no que eu movimento para ver ao lado, eu posso desencadear uma tonteira, e a tonteira, além de puxar meu corpo para um lado, eu vou ver as coisas tudo rodando, e nisso eu posso ter um acidente. Quando a pessoa está em crise de Meniere, que é uma situação mais forte, a própria pessoa não vai conseguir dirigir. Sentiu tonteira, de uma forma geral, independente de ter labirintite ou não, mas se está com tonteira, não deve dirigir, pelo risco de acidente, pelo óbvio do risco de acidente. Então, enquanto a pessoa está tratando de labirintite, não é recomendável? Não é recomendável dirigir. Pedir para alguém acompanhá-la e evitar a direção. Tá. Agora, doutor Ricardo, e o tratamento? O tratamento, hoje em dia, nós temos vários tipos. Tudo primeiro a gente tem que identificar a causa. Se for uma infecção, tratar a infecção para ver se vai precisar. Às vezes só com antibiótico resolve. Se não resolver, algumas vezes a gente tem que lançar mão de cirurgias no ouvido. Quando for um problema de labirinto relacionado com a síndrome de Meniere, a maioria das vezes a gente trata com medicamento. Então a gente vai dar, nesses casos, muitas vezes a gente tem que internar o paciente, porque a crise é forte. E a gente tenta entrar com medicamento, com alguns tipos de medicamento, o mais rápido possível, porque a síndrome de Meniere pode fazer com que o ouvido perda a audição definitivamente. Então, para que a gente não perca a audição daquele ouvido afetado, a gente tem que entrar com o medicamento o mais rápido possível. Em alguns casos, essa medicação, além de ser oral, pode ser venosa ou pode ser uma aplicação dentro do ouvido. Em último recurso, recorre à cirurgia também do ouvido, nesse caso, labirinto. Já na vertigem posicional paroxística benigna, o labirinto é cheio de caminhozinhos. E nesses caminhos, uma estrutura vai para o lugar errado. Aí, através de manobras com a cabeça, através de uma fisioterapia, ou até mesmo no próprio consultório, a gente recoloca essa estrutura no local adequado dela. E com isso resolve o problema. Às vezes, uma mexida na cabeça, uma única vez, resolve o problema de labirintite que a pessoa vem tendo aí há 15 dias. No caso da neurite, a gente tem que entrar com medicação também para diminuir a tonteira e para ver se resolve o problema da infecção pelo vírus.
Então, o tratamento vai variar desde fisioterapia, exercício com a cabeça, até medicamento e, em alguns casos, cirúrgico. Agora, doutor Ricardo, é possível fazer alguma coisa, prevenir? Sim, a prevenção vai se basear naqueles fatores de risco. Então, o principal, além de manter a saúde como um todo, diminuir o peso, evitar diabetes, evitar aumento de gordura, que é o triglicérides, o colesterol, crianças evitarem fatores que causam otites, tá? Isso tudo já é uma forma de prevenir, principalmente a alimentação. Aqueles fatores de risco, igual chocolate, café, chamate, refrigerantes, estimulantes principalmente, devem ser evitados, principalmente para pessoas que têm tendência à labirintite ou que na família já apresentaram algum quadro. Então, esses tipos de alimentos têm que ser restritos para essas pessoas. Ok. Tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, no nosso programa. Obrigado hoje. pelo convite. Até o próximo programa Saúde para você.